Bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira, chegamos aqui para mais uma entrega. E a live de hoje é sobre o peso do silêncio na dor emocional. Vamos comunicar aqui para nossas amigas que nós estamos aqui. E aguardando aqui minha amiga Gi, porque eu não estou sozinha. Gi, cadê você, minha amiga? Estamos no Setembro Amarelo e essa mensagem precisa ser espalhada. Você não precisa guardar sozinho. O que tá pesando em você hoje, né? Qual é o peso que você tem carregado aí? Vou dos meus ajustes aqui. Opa! Gi, tô tentando te aceitar aqui. Cadê você? Oi, Sil, bom dia, bom dia. Como tá a minha imagem aí pra vocês? Tá escuro aqui pra mim. Não sei, tá esquisito. Fiz uns ajustes, mas não tá indo. Gi, já te aceitei, mas não sei o que tá acontecendo. Cadê você? Dor. Mas é de uma forma leve, pra te trazer alívio. Mandou, minha amiga, a solicitação, já te aceitei, eu tô aceitando de novo, não sei o que acontece. Acho que agora foi. Primeira. Apareci. Glória Ih, a mas não vai Deus. mostrar, não mostra a nossa fitinha. Eu botei bem aqui em cima, mas não consigo ajustar Colocou em aqui, cima. ó. A minha não tá também? Vou colocar pra cima, vamos Também não ajustar. aparece a sua. Mas a minha não aparece. Não, vou Tá muito ajustar a fechado o minha meu, aqui meu pra roda, vídeo então. aqui. Ah, é? Ah, eu vou E aí, aceitar, minha minha amiga, amiga, como seja está? bem-vinda. Tô bem, graças a Deus, Obrigada. mais uma, né? Mais uma. Mais uma vitória, estamos aqui. Fácil não é, É, mas estamos aqui. não, é um desafio. Bom, Toda estamos aqui com o nosso dia. gatinho, né? Para trazer uma mensagem poderosa que está por trás disso, né, Gi? Exato. A gente precisa falar da dor, né? A gente precisa falar da dor para trazer cura, não é isso? Exatamente. Precisamos falar porque o próprio silêncio traz um peso a mais que é desnecessário, né? E como eu tenho observado ultimamente, né, se as pessoas estão preferindo se isolar, se calar, porque diz que não pode confiar, né, nas pessoas. E realmente as pessoas, né, vamos combinar que as pessoas estão cada vez mais julgadoras, estão cada vez mais hostis. Então, Uhum. realmente, abrir-se, falar da sua dor, não está muito fácil, não está uma maré boa, né? Mas como eu disse semana passada, nós precisamos encontrar esse terreno seguro, onde falar não é arriscado, onde se expor seu sofrimento é seguro, não é lugar de julgamento. Então nós precisamos encontrar a nossa turma, termos bons amigos. Inclusive ontem eu vi uma postagem de um rapaz que ele tem uma doença que atrofiou o corpo dele, né? E ele não Nossa, anda e tal. E ele tem meia dúzia de amigos maravilhosos que se propuseram a carregá-lo nas costas. Acredita uma coisa dessa? Eles olha, viajam, os amigos o levam nas costas para conhecer esses olha lugares. que coisa linda. Pensa na riqueza que tem esse homem, né? Eu até escrevi isso, nossa, esse é rico, muito rico, porque olha só, para você ter um amigo capaz de te carregar, já não é fácil, né? Imagine meia dúzia de amigos Ai, capazes de te imagina. carregar. Então é muita Precioso. riqueza mesmo. Mas aí que tá, né, Sim? Se a gente não tem esse grupo seleto de pessoas que nos amam tanto para ser capaz de nos carregar, sejamos essa pessoa, né? Vamos começar a Exatamente. mudança. Começar a mudança por nós Por nós, mesmos. né? Porque aí, Primeiro em nós. exatamente, porque aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu não sou uma boa amiga, porque eu não seria capaz de carregar alguém nas próprias costas, né? Quando muito meus próprios filhos, então comecei a refletir sobre isso, porque Olha, eu
né? Como assim? Eu também não sou essa boa amiga, não tenho uma amiga capaz de fazer esse ato, né? Esse ato de tamanha generosidade para que ele pudesse ir conhecer o mundo, vivenciar, né? Presencialmente. Então, eles o levaram nas costas. É muito lindo esse negócio. E aí, né, Gi, essa mensagem é uma mensagem de que carregaram ele fisicamente no Hum, braço, né? Mas às vezes a gente não tem essa força mesmo, né? Fala, puxa, fisicamente eu não tenho. Mas a gente tem as nossas orelhas, né? Que pode sim, tanto, né, a gente trazer, tipo assim, tirar a pessoa daquele lugar, como as nossas pacientes falam, até mesmo no atendimento online, né? Ah, puxa, falar disso com você hoje me tirou uma tonelada das costas. Ou seja, a gente não carregou uhum, braçalmente, né? Porque às vezes a sim. gente se limita, né? Fala, puxa, fisicamente eu não tenho essa força, financeiramente eu não posso ajudar aquela pessoa. Mas uma escuta, ela pode mudar tudo, né, Gi? A Exatamente. gente tem que trazer essa Isso. mensagem. Exatamente. Sejamos essa amiga que escuta a outra e não solta os cachorros em cima dela, sabe? Ai, que drama, que isso, que besteira. Pra que ficar chateada com isso? Pra que, sabe? Então, assim, sejamos a amiga que escuta e de uma maneira empática, sem agredir a outra pessoa por estar se abrindo. Porque a pessoa se abre uma vez e ela recebe um monte de cachorro em cima dela, ela não vai fazer de novo, né? Então, olhemos para esse ponto importante, né? De ser essa amiga que consegue escutar, que consegue acolher a dor da outra, porque a dor, né? Sim. Como a gente sempre repete aqui, a dor a gente. Agora esqueci, faz tempo que a gente não fala, né? A frase da Rosane. Dor, dor se ampara, não, dor não se compara, dor ampara. Exatamente, não se compara. Às vezes, pra gente, aquilo é bobagem, não é um motivo para tanto, mas a outra pessoa está sentindo, então não é o caso de dizer, diminuir a dor da outra pessoa e falar que é insignificante, que ela não devia sentir aquilo. Então, a gente é muito educado a Uhum. invalidar a dor do outro, né? Inclusive, isso foi muito feito conosco quando nós éramos crianças. Então, isso Uhum. virou tipo um jeito normal de todo mundo agir, né? Invalidar o sentimento do outro. E aí as pessoas vão se fechando cada vez mais. E isso é o perigo. É aí que mora o perigo. Porque a nossa tendência de nos fechar, para não sofrer de novo, para não ter aquela dor de novo, é imensa. É o natural, é o nosso mecanismo mesmo. Porque o cérebro quer fugir da dor, gente. Ele não quer que a gente sofra de novo. Então, essas coisas acontecem, esse mecanismo da gente evitar a dor é o natural. Então, consciente disso, nós precisamos mudar, né? Tentar encontrar esse espaço seguro para se acolher, ser acolhida, para que esse peso saia de cima da gente. Porque é isso que adoece, né? Eu acredito que ninguém quer ficar doente, né, pessoal? Ninguém quer ficar prostrado numa cama. Então, quanto antes a gente tomar consciência do que está nos adoecendo, mais fácil a gente busca ajuda e peça ajuda, por favor. Sim, é sobre isso, né, Gi? É, a mensagem, a gente escutar a mensagem, né? O que o nosso corpo está nos dizendo, né? E ali, quando eu escuto uma mensagem, imagina se você, que você está recebendo ali uma ligação, né? Ou uma mensagem de áudio. Você vai escutar, você vai interpretar e você vai receber comandos através daquilo. É que eu vou fazer a partir daí. Na dor emocional, as pessoas às vezes ignoram, né? Desliga o botão por conta dessa questão que você falou. Eu não vou falar sobre isso porque essa pessoa pode não me entender, vai me julgar, ou, puxa, Uhum. ela não vai guardar o segredo que eu preciso, vai espalhar a minha vida, né? E aí as pessoas se clausuram mesmo, né? Quando pensa que não, você está enjaulado ali, porque se você não solucionou aquela questão naquele momento, amanhã vai ser outro dia. E pode ser Uhum. que outra dor apareça, né? E você vai somatizar Sim. a dor de ontem, a dor de hoje, né? E amanhã pode ser que aconteça outras coisas e eu não resolvi, vai virando aquela bola de neve, né? Nas emoções. Uhum. Imagina o nosso prato, a nossa louça suja, a casa suja, né? Eu não lavei hoje a Adoro, louça, eu vou adoro usando essa as reservas. analogia. Adoro Eu essa vou usando. analogia aí da luz. Nós inventamos um bate-papo, né? Nosso. Amiga, imagina a louça suja, né? Tu Aí é eu vou muito criativa.
Eu vou usando todas as reservas, né? Chega uma hora que vai acabar os pratos da casa. E eu vou ter que lavar Não é? aquela louça, eu vou usar o prato sujo, né? Com as Sim. emoções, o que a gente faz? Guarda tudo, vai ficar um lixo de sujeira emocional. Chega uma hora que você vai ter que parar para fazer essa faxina, né? Vai ter que colocar para fora. E se você não falar, verbalizar, o seu corpo vai dizer, né? Vai estourar ali tumores, estômago, úlcera, gastrite, dores de cabeça, fibromialgia. É cientificamente comprovado que as emoções não é que elas causam doenças, mas uma emoção que ela não foi gerenciada, não foi liberada no momento que ela precisava, como a raiva, por exemplo, eu não vou sair batendo em todo mundo, mas também eu não vou Né? dizer que eu não sinto raiva. Eu sinto raiva por Hum, muitas coisas, né? Antes eu né? chutava a parede, falava assim, jogava o copo no chão. Quando eu era adolescente, eu era meio Jogava. desestrelada. Ah, eu nunca joguei coisas. Ah, a pessoa sempre reprimiu ao máximo. Você Mas de nunca vez em jogou, quando amiga? deve ser terapêutico jogar umas coisas. Ah, A gente a porta. E a minha mãe falava assim, você bateu a porta? Não, mãe, foi o vento. Fala assim pra minha mãe que hum, eu bati a porta de propósito e ia levar uma surra. Cacete, né? E aí a a gente vai gente. crescendo, a gente vai, né? O adolescente é mais rebelde, a criança é mais ali explosiva, né? Mais explosiva, né? Sim. E aí a gente vai amadurecendo e a gente vai sendo poldado, né, Gi? Como você falou. Às vezes a É. criança não aprendeu a liberar a emoção. O adolescente também não, o adulto também vai replicar aquilo que ele tem como repertório mental, né? Isso. É a ponte, né? Eu já conheço aquele caminho, então eu vou usar o mapinha que eu já tenho mentalmente, né? Todas as vezes que eu sentir isso, eu vou me recolher. Todas as vezes que eu Sim. vou, né, expressar minha raiva, a minha dor. E quem aqui, né? Quem aqui já guardou uma dor para você, para si, né? Quem nunca, né, amiga? Fala, puxa, não vou falar, pelo menos agora, porque vai que a Uhum, pessoa não entende. Todos nós já guardamos, uhum. né? Por algum motivo, ou por medo, ou por vergonha, né? Por insegurança, né? Quantas vezes a gente fala assim, tá tudo bem, quando por dentro o fogo tá pegando, né? Quantas vezes eu falei isso, meu Deus do céu, tá Né? tudo bem, sim, já tá maravilhoso, tá tudo ótimo. Uma questão positiva, você falar que tá tudo bem para uma coisa que tá pegando fogo, pode ser uma negação. Ou você acredita que realmente vai ficar tudo bem, você já tá visualizando, é totalmente diferente, né, amiga? Quando a gente olha para Uhum. técnicas terapêuticas, né? Quando eu olho para uma situação e falo assim, vai ficar tudo bem, eu já vejo isso já solucionado, é uma questão. Agora, quando eu estou Uhum. com dor, eu estou, né, o farrapo, como se diz, e eu falo assim que eu estou bem, eu estou dizendo que tudo bem, que aquilo ali pode continuar, que não tem problema nenhum. Sim, exatamente. Do jeito que tá aí. Eu falo pra minha casa, ó, tá tudo sujo. Aí eu falo, tá limpa. O que que eu tô entendendo? Que o jeito que está, essa sujeira toda, tá ótima e ela pode permanecer, né? Então, trazer essa consciência é uma responsabilidade imensa, né, Gi? Porque a gente vai tocar no botão do desconforto, né? É a Uhum. dor, tá doendo, né? E quando eu tô com dor, fisicamente, eu me recolho. Eu, Cícera, eu me recolho, né? Eu posso falar de mim. Vai ter pessoas que vai gritar, vai ter pessoas que vai, né, se recolher, né? Por Uhum. exemplo, uma dor de parto. Dizem que as mulheres orientais, as chinesas, as japonesas, elas não têm a cultura de fazer escândalo, vamos dizer assim, né, no parto. E eu lembro que um professor falou assim: olha, se vocês atenderem uma mulher oriental, vocês tomem muito cuidado no linear de dor dela. Porque pode estar lá em cima e ela não está expressando facialmente e nem verbalizando essa dor. Mas o útero dela está para explodir. Pode ter uma. Ela pode Olha, morrer no parto. Né? Não é para Deus todas, me mas assim, livre. a cultura oriental tem muito isso de guardar a dor. Elas são Sim. fortes demais, então elas não podem gritar na dor do parto, né? E eu fiquei chocada. Assim, eu já tinha tido as minhas filhas quando eu passei por essa aula, né? Mas eu falei, meu Deus, que coisa, né? E eu lembro que eu guardei tanta dor que quando o médico veio fazer o exame, eu já estava transpassada de dor. Era uma dor física, porque era uma dor de parto, é natural isso, né? Mas eu não gritava. Eu só gemia e guardava a dor pra mim e vomitava. Olha que coisa. Aí doía mais ainda, né? Uhum. Mal Sim. respirava, né? E aquela dor imensa.
Eu lembro que o médico falou pra enfermeira assim, você não tá vendo que o bebê dela tá nascendo? Você não tá vendo? Gritou com ela assim, eu já transpassada, me levaram pro centro cirúrgico, e ali fizeram um parto fósseis lacerante, né? Naquela época, quase 3 décadas, né? 2 décadas e meia. E eu falo, meu Deus, agora entendendo tudo isso, eu falei, eu ia gritar mesmo, eu ia fazer um escândalo, mas eu ia Sim, gastar minha dor, eu ia falar, sim. por que Eu não, né? também estava morrendo de dor de parto e só as lágrimas que eu não Vai, conseguia segurar, amiga, mas assim, pianinho, pianinho. porque nos ensinaram que não podia gritar na Sim, dor, sim, sim. né? Pianinho, não A pode gente, gritar. Não a pode, gente né? ensina, Ninguém não passa, você tem que ficar quieta, calada. Então a a gente dor não ali, faz escândalo, não. Eu tenho que aguentar minha dor calada, porque falaram pra gente calar a uhum, boca, não podia falar nada, né? sim, sim. Imagina uma pessoa não poder falar da sua própria dor, Uhum, né? É muito pesado isso, né? E a gente sim. deu um exemplo aqui do físico, né? De uma dor física, dor de um parto, um processo natural fisiológico do nosso corpo. E com as nossas emoções, o que que a gente faz, né? Temos O aqui a mesmo. Cris. Seja bem-vinda, Cris, uma colega aqui. É o mesmo a gente faz com a dor física, a gente faz com a emocional, aí que tá, você entendeu? É o mesmo, a gente. E isso porque a dor física, você tá ali, né? Tá. E a gente tá ali, pianinho. E a dor emocional mais ainda, porque a dor emocional é particular, né? Bem particular. E aí você não quer ser julgada, porque a pessoa vai te condenar porque acha bobagem, você sabe, tá doendo aquilo. Né? Quantas vezes a gente presencia esse tipo de violência, né? Que as pessoas diminuem o sentimento da outra pessoa, o que ela tá falando, que tá sentindo. Porque, como eu falei, é cultural, a gente aprendeu a fazer isso desde sempre, né? E isso é um problema. É um problema porque a pessoa cada vez mais fica fechada, né? Exatamente, amiga. E uma questão muito importante é que, quando eu silencio a minha dor, quando eu não falo, não expresso, nego ela não vai desaparecer, né? Porque aquela dor que ali, ela é uma mensageira, ela tá me sinalizando algo que eu preciso olhar. E se eu não olho para aquilo, para aquele. Imagina uma casa pegando fogo e o sinal que você tem é a sirene. Vocês Sim. estão ouvindo um barulho de cachorro aqui? Acho que eu vou pedir licença, eu vou ter que abrir a porta para ela, Gi. Vai lá, Né, vai lá. amiga? Gente, olha, tá osso aqui. Coloca essa Dei, fofura dei. pra fora. Colocar, só um minutinho. É isso, gente. Então, todas as vezes que a gente foi silenciada, né? É culturalmente silenciada. Então, é difícil quebrar essa casca que a gente aprendeu, né? Muito, não é um servicinho fácil a gente Não. quebrar uma coisa cultural tão enraizada, tão profundo, né? A menina quietinha, a menina bonita, a menina boazinha era aquela calada, aquela que não se manifestava, aquela que não dizia que estava incomodando, que não se expunha, né? Então é muito cultural. E nós mulheres, às vezes eu converso com homens, eu acho interessante, porque eles não têm ideia desse local que a gente foi educada. Para eles, fala, mas nossa, por que vocês não falaram? Por que você não falou? Por que você não manifestou? Gente, vocês não estão entendendo. É outra cultura. É outra, tanto que tem uns que não, sabe, enquanto você não trouxer para consciência mesmo, eles não têm noção desse lugar que a gente foi silenciada, educada para aguentar, para suportar, para, né, passar pano mesmo. Então, é profundo o negócio, precisa bastante clareza, precisa trazer luzes para cima disso, porque senão passa mais despercebido por muito mais tempo. Verdade, amiga. É uma crença, né? Exatamente, é histórico, né? Foi aprendido, né? E virou comum. É comum que ela não se expresse, porque ela foi sempre, né, cortada, não deram a liberdade de você falar, né? Nós, mulheres, tivemos uma história, né? E ainda temos, né? Essa questão de que nós temos que suportar tudo, aguentar firme, né? Porque você é forte. Aí Uhum, criaram o arquétipo lá da guerreira, você é uhum. forte.
Você é uma guerreira, então você tem que continuar sempre lutando, mesmo que pedaços do seu fiquem pelo caminho, ampute, né? Né? Ampute aí vários membros, né? Emocionalmente trazendo ali, né? Mesmo que você perca seus sonhos, mesmo que você não seja, né, plena, não se sinta, né, feliz com essa situação, mas você tem que aguentar, né? Continua na Sim, batalha, é a sua exato. guerra, né? E aí elas acabam levando, né? Empurrando um casamento falido pela barriga, uma profissão a qual ela não se identifica, só para trazer o status, Uhum. né? A, o corpo perfeito, aquela questão da negação da natureza feminina, né? Tipo, se eu estou em casa cuidando do lar, então eu não tenho valor nenhum. O valor tem aquela mulher que é empresária, que está trabalhando fora de casa, né? E ali você vai reprimindo várias emoções. A gente que escuta as mulheres, né, Gi, perdão, amiga, elas trazem essa dor de uma forma tão. É como se você estivesse tirando uma crosta debaixo do tapete, estava escondidinho, né? Aí elas vão falando, nossa, porque a queixa é o galho, né? Ah, então, eu não tô dormindo. De vez em quando eu sinto uma crise de ansiedade, eu me sinto incapaz, me sinto sempre triste, às vezes eu choro bastante. Isso são as queixas, né? Da dor guardada, silenciada, né? E aí, quando a gente vai olhar para a história de vida, ela tem ali, né? Uma história de silêncio. Como a gente falou, né? Como você trouxe no início, né? Uma criança que não foi ouvida, não foi escutada, aprendeu a se calar, né? Uhum. Então, mesmo que o casamento tá falido, ela aguenta os status, né? Porque para as pessoas tem que estar perfeito, desde que a aparência seja boa lá fora, o que eu sinto não é importante. Imagina, Uhum. né? Exatamente. Ah, eu tenho que ser a mãe perfeita, porque, né? A outra lá faz isso, aquilo, eu tenho que, nossa, eu tenho que ser perfeita, porque não se compara, né? O sentimento do outro não se compara. Cada pessoa veio de um lugar, é uma história de vida, é uma trajetória histórica familiar, né? Muitas das vezes a pessoa está replicando aquilo que ela aprendeu na herança familiar, né? Minha mãe sofreu no casamento, minha avó, e eu vou sofrer, e é meu lema, eu tô predestinada a isso, vai ser isso e pronto, vou levar até o fim. Eu conheci pessoas assim na minha família, que ela foi liberta só quando o marido morreu, mas o casamento estava falido desde quando começou, já começou falido e levou 40, quase 40 anos. Aí, quando a gente não tem conhecimento, a gente fala assim, mas por que ela não saiu antes? A gente até coça Uhum. a língua, né? Fala assim, mas por que ela Uhum. não saiu? Cada Porque ela uma não tinha sabe. não tinha conhecimento, Uhum. conseguia entender, né, que ela podia se libertar. A Sil disse que travou para você, amiga. Não, te vi, te escutei o tempo todo. Então deve ser a sua, Sil. Para nós aqui permanece. Né, amiga? Tem algum exemplo aí de mulheres que já trouxeram para você aí a dor do silêncio? Você sabe, eu gosto muito de puxar a metafísica da saúde, né? Porque isso foi uma mudança de paradigma para mim, né? Sim. O meu pai, ele morreu de câncer na garganta, né? E o pai dele e o avô dele também. E, e eu escutava, e ele costumava a falar, né, que ele morreria de câncer da garganta igual o pai e o avô. E naquela época, né, eu era criança, eu só tinha 12 anos quando ele morreu, e não, mas achava estranho aquele, porque é um decreto, né? Depois que nós conhecemos também a epigenética, que é uma ciência que fala que não é porque você tem o gene da tal doença que você precisa desenvolver a doença e tal, 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 né? Mas ele costumava a fazer esse decreto, que ele morreria de câncer na garganta igual o pai e o avô. E depois que a gente começa a estudar, e eu era uma criança que tinha dor de garganta em recorrência, direto, direto, direto. E eu lembro que a associação que eu tinha era tipo, tomava gelado num dia, no outro dia tava com dor de garganta. Botava o pé no chão, né, frio, no outro dia tava com dor de garganta. Só que esses eventos, né, de aconteceu pegou uma friagem e tal,
são casados com algo emocional como se diz? Que você não falou, que você não manifestou, que você foi silenciado. Né? E aí você vai somatizando aqui na garganta, tá? Tudo que você não fala, tudo que era necessário dizer e não foi dito, todas as vezes que você quis manifestar e não foi possível. Então, depois que eu comecei a fazer terapia e eu passei por uma sessão do TPM que foi muito forte para mim, né? Que eu vi todos os meus antepassados, porque meu pai era negro e os seus antepassados, né? Todos negros e é nós que viemos, né? De negros indígenas que foram povos escravizados. Então, independia do gênero, né? Independia se era mulher ou homem, porque aí é calado, silenciado de toda forma, né? O único privilegiado nessa sociedade é o homem branco, né? Mas, enfim, nem a mulher é abaixo, né, no caso. Então, foi, assim, muito, muito forte para mim ver todos os meus antepassados ali naquela sessão do TPM e lembrar que hoje nós somos mulheres livres, nós temos acesso a o que não se tinha, que nossa mãe não tinha, nossa avó não tinha, né? Acesso a poder manifestar a nossa voz. Então, quando a gente vem aqui na internet, a gente usa esse recurso e tem a oportunidade de honrar nossos antepassados que não tiveram voz, que não puderam se manifestar, né? Eu lembro que eu resgatei um caderninho do meu pai, onde ele escrevia os seus sentimentos, assim, e ele era muito reprimido no trabalho, então ele tinha muita vontade de manifestar aquilo e não sabia se posicionar, né? Não sabia se colocar ali. Então, é muito interessante quando a gente faz essa análise, autoanálise também, todas as vezes que nos calamos em qualquer situação. Quantas vezes a gente não escuta assim, se eu falar, piora. Então, é um recurso que eu não tenho de como me manifestar, como falar sem piorar as coisas. Porque é possível, gente, é possível achar um jeito de falar sem ser uma bomba atômica, sabe? Mas é aquela coisa, né? Enquanto a gente não adquire recursos, a gente acha que não há saída, que não há jeito de fazer diferente. Mas quanto mais consciência a gente trouxer sobre que hoje em dia há recurso para tudo, há método para tudo, é possível a gente fazer um curso, por exemplo, de comunicação, por exemplo, uma comunicação não violenta, para que possamos manifestar o que a gente sente, sem que seja botar tudo a perder, né? Colocar as coisas ficarem piores do que antes, quando você não nos se manifestava, porque a gente tem a ilusão de que, se eu não falar nada, tudo bem, não vai acontecer nada, vai ficar tudo bem. Gente, mas não vai ficar tudo bem, porque só vai somatizando se eu não manifestar o meu desconforto, se eu não me posicionar, se eu não colocar pontos nos is, sabe? Só vai somatizando, somatizando, e aí a mulher vai explodir, por exemplo, né? Aquela que segura, 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 uma hora não aguenta e bota tudo a perder. Então, é importante acreditarmos que se com os recursos a gente consegue fazer diferente e consegue se expressar da melhor maneira para que tudo continue ou fique, né, bem e melhor. E essa cultura, né, amiga, é aprendida, né? Foi aprendida, foi passando de geração em geração, então são raízes culturais, né? Então, o exemplo se eu não falo, não cuido nem do físico, muito menos o emocional, que tem uma outra trajetória de julgamento muito pesado, né? De quem sofre emocionalmente é frágil, é vulnerável demais, sabe aquelas crenças, né, de que eu não vou falar porque eu não vou me expor, porque eu não quero me mostrar vulnerável. As pessoas me veem forte, me veem bem. Como eu vou falar disso, né? Vão me enxergar com outros olhos. Por que se importar tanto com a opinião do outro, sendo que quem está em jogo é a sua saúde emocional, é a sua família, é o seu emprego,
né? Como você falou, seu pai queria se expressar no trabalho e você encontrou o caderno e ele não conseguia falar. Por quê? Naquela época, imagino, né? O medo de perder o emprego, imagina. Né, se eu me posicionar aqui, né? Ainda mais vindo, né, de uma origem, né, ancestral aí, né, a raça negra, que a gente sempre foi, né, diminuído, os direitos negados, né? Então tem por trás uma história. Por isso que a gente frisa sempre aqui, nos nossos encontros, nos nossos atendimentos, né? A tua história te trouxe aqui. Vamos olhar com carinho para essa história? Por que que você não fala sobre os seus sentimentos, né? E ao falar, ao negar esse sentimento, silenciar esse botão da dor, né? O que você tem sentido com relação a isso? Tem só piorado. É o que a gente fala, né? Uma emoção parada, ela é semelhante a uma água parada. Uma água com pouco oxigênio, que ela tá ali parada, sem ter, né, a fluidez, o que que vai acontecer? Vai gerar impurezas, né? Vai gerar ali micro-organismos e vai se tornar impura, né? Então, a raiva, o medo, a tristeza, são tudo emoções que não é para nos causar mal. É para nos tirar de lugares que a gente precisa sair. Mas se eu sinto isso de uma forma que eu não gerencio no tempo que eu preciso, aí sim eu vou adoecer por conta Uhum. do não gerenciamento dessa emoção, né? E para a mulher isso é muito pesado, né? Porque mulher é Uhum. base, mulher é aquela que está à frente da educação dos filhos, toma mais tempo nos cuidados da casa, na gerência, né, de tudo. E essa somatização, tipo, parar para falar que eu vou fazer terapia, que eu vou ali conversar com uma terapeuta, vou no psicólogo, ou até mesmo parar para fazer os Uhum. seus autoexames, né? Eu tenho que ter um tempo para mim, né? E se eu não costumo ter esse tempo para o meu autocuidado, nem o físico, eu não vou ter o emocional muito menos, né? Muito menos. Pacientes chegam para mim, Gi, esses dias eu atendi uma mulher, uma menina, uma jovem, né? 22 anos é uma menina, né? Mais nova que a minha filha mais nova. Ela falando assim, Cícera, meu marido até reclama, ela já é casada, recém-casada, e ela falou assim, é um problema que eu estou tendo no meu casamento é de eu não falar o que me acontece. Eu guardo para mim, Então, eu me fecho, eu me recluso, saio do ambiente, meu marido fica estagnado, ele não sabe o que está acontecendo, e eu não consigo falar o que me magoou, o que deu errado. Mas por que que você não fala? Porque eu tenho medo de ferir ele. Eu tenho medo de chatear, eu tenho medo de falar o que não tá bom e de repente ele não gostar. E sabe aquele medo do abandono? Medo de ser abandonada, uhum. medo de ser rejeitada. Aí ela não fala. Na Sim. história, tá lá uma criança que não podia quebrar um copo, porque ela via a mãe Uhum. sempre sobrecarregada. Então, se ela quebrasse um copo, ela se escondia, literalmente, fugia e começava a chorar. Mamãe vai ficar triste comigo. Ela não pode saber que eu quebrei um copo. Ela vai Uhum. brigar comigo. E tudo que eu queria era a atenção da minha mãe. Se ela descobrir que eu quebrei esse copo, o que que vai acontecer? Ela vai brigar comigo e vai se afastar de mim. Você viu que Uhum. das coisas não Sim. são do nada, né? Sim, Tudo tem uma sempre vem história. da história. Uhum. Sempre vem dessas feridas emocionais, né? Porque é Sim. todos esses comportamentos aprendidos. Aí que tá, né? Eu me manifestei uma vez, por exemplo. Eu quebrei um copo e minha mãe soltou os cachorros em cima de mim. Então eu não posso errar, não posso falhar nunca, né? Então vem tudo de uma origem de repressão mesmo, de Sim. punição, né? Quantas pessoas não foram punidas? Por exemplo, já ouvi história, né, de cliente, paciente que os pais estavam conversando com as visitas, né, com os adultos, e a criança manifestou ali uma opinião. Na hora, o pai não falou nada. Menina, quando as visitas viraram as costas, mas foi uma surra surreal, entendeu? Então, quando é que essa Entendi. pessoa vai se sentir livre para manifestar as suas opiniões, né? Porque naquela época, Sim. né, a gente sabe que criança não podia abrir a boca perto de adultos, conversa de adulto, misericórdia, né? Era assim, seríssimo. Então, quando a gente começa a cavar a história, né, que a cliente traz, a gente vê que tem motivo. E aí que tá nosso papel nessa história, né? A gente está escutando ela, estamos ali
para... a Cristiana também já ouviu muito isso, sim. Com nós terapeutas escutamos isso o tempo todo. Então, a gente tem que orientar que hoje é possível ir atrás de novos recursos, né? A terapia mesmo do método TPM que nós trabalhamos é um recurso muito bom, porque, por incrível que pareça, a gente coloca a mulher lá para fazer a técnica e cria novos caminhos neurais, e mesmo que a gente não tenha falado sobre, por exemplo, sobre esses recursos de comunicação, né? Mesmo que isso não tenha sido abordado, na hora que ela precisa se comportar de uma maneira diferente, falar de uma maneira diferente, expressar-se, ela consegue, vem aquilo naturalmente, né? Então, é muito interessante que ela fala, nossa, eu já não me posiciono mais como antes, já não fujo, né? Agora eu consigo me posicionar. Então, é muito importante que todas as mulheres comecem a ter mais clareza sobre os seus próprios sentimentos e sobre os lugares onde ela pode procurar ajuda, procurar recursos e não ficar isolada e silenciada, porque nós estamos, né? Graças a Deus, nós estamos aqui em 2025 e hoje nós podemos falar, né? Não é como minha mãe, por exemplo, que nasceu em 44 e não tinha lugar de fala, né? Minha avó, enfim, nossos antepassados não tinham como manifestar. Então, a esposa também não tinha lugar de fala dentro de um casamento. Então, imagina, a moça tem 22 anos. Ela nasceu no século 21. Ela não teria que estar vivenciando a mesma coisa que a mãe, que a avó, que viviam num casamento onde ela não podia se expressar. Então, a gente precisa levar consciência para essas meninas, né? Que os tempos mudaram, Sim, graças a Deus. verdade. Não nos E as ensinaram a consequências, expressar, sim. mas a E negar, as, tá dizendo aqui a Cristiana. sobre Sim. isso, né? E as consequências sobre essa negação, né, desse silêncio, dessa dor? É aquilo que a gente vê nos consultórios médicos, né, que as pacientes trazem para nós como queixa. É a insônia, a dor no corpo, a depressão, a ansiedade, a tristeza crônica, né? Essa sensação de vazio, de que eu estou ali, né, mas eu não entendo por que eu estou sentindo isso. Porque eu tenho emoções guardadas dentro de mim, né? Sirenes da dor emocional que foram acionadas e que eu desliguei sem ir lá e ver o que estava acontecendo, né? Por conta de tudo que a gente já falou anteriormente, né? Medo, vergonha, medo de expor a vulnerabilidade, as questões culturais, né? Tudo isso nos constrói, né? Traz a ser quem nós somos hoje, né? Tem uma explicação, né? Não dá para permanecer nesse lugar, né? E as Bom dia, reações, né? Cícera Figueiredo chegou aí. Ah, Bom dia. sim. Não botou Bem-vindas. alarme hoje, meu amor? Sim. Ou se vamos botar a técnica no meio da live? Antes que a Bom, gente chegue às 10 horas bora. e diga que não deu tempo, Verdade, amiga, já tá indo do nosso horário, né? Então, bora lá, eu né? deixo com você hoje, viu? Bora. Para você que silenciou aí a sua dor, desligou a sirene várias vezes, né? Eu quero te dizer que eu já estive nesse lugar, nós já estivemos, né, Gi? E a gente tem aprendido a cada dia a nos expressar de uma forma mais leve. E a gente quer te ensinar, né, como também Sim. sair deste lugar, né? Todas as quintas-feiras é essa partilha da gente partilhar aquilo que tem nos feito bem, né, Gi? E a gente sabe que, que o poder dessa mensagem não é mais sobre nós, né? Que a gente planta a sementinha aqui, volta e meia a gente vê um depoimento, uma mulher falando, olha, não transformou só a mim, essa consciência gerou em mim, enraizou e já está transformando a minha filha. Esse dia eu ouvi Olha, isso, né? Eu falei, olha que coisa incrível. E eu nem sei quem era, tipo, a gente não está fazendo pelos sim, status, né? A gente está fazendo pelo poder da mensagem, que a gente entende que o nosso propósito é maior, né? Do que a exato. dor que nos aconteceu. E nos trouxe aqui para isso, né? Por isso que a gente não para, né, minha amiga? Então eu deixo você Exatamente. aí.
Se não houvesse propósito, a gente não tava aqui não, gente. Vocês não estão entendendo. Não. Precisa ser bem forte o propósito para que a gente consiga estar aqui todas as semanas, porque todo mundo tá enfrentando as suas batalhas, né? Não somos diferentes. A diferença é que hoje nós conhecemos recursos, né? A única coisa que difere nós das nossas pacientes é justamente conhecermos os recursos. De resto, querida, nunca vai deixar de vir as batalhas, né? Os desafios. Então, a diferença é só como eu vou lidar com isso. Como eu consigo olhar para isso de uma maneira construtiva e melhor, né, do que antes, quando eu não conhecia nada disso, porque eu não conhecia nada disso, né? Nós não conhecíamos nada disso. Então, quando a gente vem aqui, a gente quer levar também essa mensagem para as mulheres que estão onde a gente teve, sem recursos, sem saber como sair daquilo, sem entender que tinha saída, porque esse é a maior mensagem, sabe? A saída. Não Sim. precisa ficar nesse lugar de dor, sozinha, silenciada, porque há saída, existem recursos. Por isso que a gente está se desafiando aqui para falar isso para você. Então, você conhece, todo mundo conhece alguém, né? Que esteja. Às vezes você não sabe que esteja passando por alguma dor emocional, mas manda, encaminha essa live. Se de repente for a hora dela descobrir que existem recursos, a gente quer ser essa resposta para ela. Então, mandem sim a live, tá bom? E então, eu vou puxar aqui para a gente uma técnica de respiração. É muito importante para a gente acalmar, né? Acalmar aqui o interior. Deixa eu ver se eu acho uma musiquinha aqui. Consegue me ouvir aí, amiga? Tá cortando, mas tá saindo um sonzinho. Cortando. Tá. A minha voz consegue ouvir? A voz sim. Tá. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês sentarem aí num lugar reservado, onde não possa ser interrompida, para que a gente consiga fazer uma respiração consciente, alguns minutos para você, como autocuidado para você, né? Você que está aí assistindo ao vivo com a gente, conseguir fazer, vai ser bom, né? Se esconde no banheiro, ou se você que está aí assistindo na nossa gravação, retira esses minutinhos para você fazer essa respiração consciente, né? Então, eu vou pedir para vocês sentarem de forma confortável, sentir os pés firmes no chão, colocar aí sentir o corpo ereto, né? O corpo, as costas bem colocadas, para que você fique de uma maneira que a sua respiração fique livre. E aí você pode inspirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca, fazer esse movimento. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Traz essa consciência para o seu corpo. Traz a sua atenção para o seu movimento respiratório, para o que está acontecendo aí no seu corpo. E a cada inspiração profunda que você faz, você permite que o seu corpo relaxe um pouco mais. Inspira profundamente, sente encher o seu pulmão. Sente encher o seu abdômen e vai expirando lentamente. Esvaziando seu pulmão, esvaziando seu abdômen. Mais uma vez,
perceba esse movimento do ar que entra e do ar que sai. Esse momento é seu. Respira profundamente pelo nariz, solta lentamente pela boca. Relaxe seu corpo. Relaxe profundamente sua atenção para o seu corpo. Traz para você a percepção de relaxamento. Inspira profundamente e solta pela boca. Se concentra no seu corpo. Traz para você a memória de uma dor que você sente aí. Não precisa ser a dor mais latente, mas alguma coisa que você sente, um bloqueio, uma restrição que te limita. E aí você traz a atenção, nem que seja para a palavra disso. Coloca isso na sua mente, na sua tela mental, aqui na sua memória, onde a gente traz as memórias. E veja se é possível que apareça uma palavra na sua tela mental. Se você consegue colocar essa dor em uma palavra. Visualiza como se fosse uma tela de cinema. Aparecendo essa palavra na tela. Quando você olha para ela, você sente no seu corpo, em algum lugar, se manifestar essa dor? Aonde no seu corpo você sente essa palavra? Traz a atenção para esse lugar, para esse ponto específico do seu corpo. Respira fundo, bem fundo. E ao soltar o ar, você vai imaginar essa palavra saindo junto com ele. Deixa sair, inspira bem profundamente e imagina saindo com o ar essa palavra ou essa imagem, o que você viu naquela tela. Você coloca para fora. Imagine sendo liberado, sendo colocado para fora do seu corpo e deixando o seu corpo leve. Visualize isso aparecendo, saindo com o ar, como se tivesse forma mesmo, como se fosse palpável o ar. Imagine saindo pelo seu nariz. Inspira profundamente e faça isso mais 3 vezes. Imaginando que leva junto com o ar todo o peso que estava no seu corpo. Imagine soltando aqui, ó, dos seus ombros. Imagine saindo junto com o ar. Isso. E agora, vou pedir para você fazer 3 respirações de alívio. Nós vamos colocar o ar para dentro, profundo, enchendo bem o peito. E quando colocar para fora, a gente vai fazer aquele suspirinho gostoso, soltando os ombros. Mais uma vez, imagina que o ar que entra te traz conforto. E na hora que sai, você deixa sair com um suspiro. Soltando os seus ombros, soltando os seus braços. Mais uma vez, perceba esse movimento do ar que entra, enchendo o seu peito e solta o suspiro. Traz a consciência para o seu corpo.
Traz a atenção para suas pernas, para os seus braços, vai sentindo o seu corpo aí, presente, no aqui e no agora. Sentiu aí, Júlia? Maravilhoso! Sentiu aí, amiga? Nossa, flutuei, já comecei a andar no meio do mato. Que maravilha! Maravilhoso. Percebam que mesmo no silêncio, né? Mesmo que a gente não fale dessa dor para ninguém, numa sessão, um simples técnica, num exercício que você visualiza essa dor, você consegue colocar parte dela para fora, pelo menos. Pelo menos parte para ficar mais leve, para aliviar um pouco mais, né? Então, esse convite para vocês repetirem essa técnica sempre, fazerem constantemente, sentirem se permitirem a essa liberação emocional todos os dias, porque como a Cícera falou, os nossos pratos a gente suja todo dia, né? Então tem que ser lavados todos os dias. E a emoção é a mesma coisa, a gente reprime emoções todos os dias. Então é necessário fazer uma liberação emocional todos os dias. Então façam, observem esse movimento emocional e repitam a técnica de liberação emocional todos os dias, né? Eu gosto de uma também que a gente mexe bastante os braços, solta, sabe? Porque fica estagnado nos braços, essa energia acaba condensando. Então, mexe os braços, sacode as pernas, né? Não chute nada, como nossa amiga fazia na adolescência. Só sacuda as pernas como se chutasse, mas não faça isso efetivamente em alguma coisa que vá se machucar, é claro. A Cícera maravilhosa está falando que chegou atrasada, mas foi ótimo. Gratidão, gratidão, gratidão você pela sua audiência preciosa. É sempre bom ter você por aqui. Ai, Maravilha. agora sim mais leve, né? Agora mais leve a gente consegue continuar a conversa. Muito mais leve, né, amiga? Maravilha, gratidão pela sua entrega, viu? E é isso, né? A gente se permitir olhar, né, para esse caminho de transformação, que existe sim uma saída. Não silencie, não desligue a sirene aí da sua dor. Olhe para ela com carinho, com acolhimento, né? Mas não é para dar café para deixar para ela chegar, é para trazer a mensagem de cura, falar assim, o que você está precisando escutar aí, amiga, né? Exato. Sentar com a dor como se fosse uma amiga e falar assim, o que isso quer me trazer, né? Por que eu estou assim, né? Existe caminho de liberação da dor através da voz, da conversa, né? Falar sobre o que está nos acontecendo já é um caminho de alívio, né? As técnicas terapêuticas também, vocês puderam sentir. Se tiver alguém que queira entrar ao vivo e falar assim, como você se sentiu aí das meninas, clica aí no botão para entrar que a Sim, gente permite também, né, Gi? sim, Né? com Fique à vontade, tem um certeza. minutinho para vocês decidirem, quer dar um depoimento, falar se fez sentido para você. Você que vai assistir posteriormente essa live, comenta abaixo, faz a técnica, fala para nós como você se sentiu, se fez sentido para você. E se você se encontra nesse lugar da dor silenciada dentro de você, este é o momento, aqui e agora, para fazer diferença para o seu futuro, para a sua geração. Porque quando nós mulheres nos curamos, a gente não liberta só nós, mas a nossa geração inteira, né? A gente não vai replicar isso nos nossos filhos, nem nos nossos netos. Eles vão aprender uma nova maneira de viver, uma nova Sim. forma leve de viver com seu propósito maior, né? O chamado da sua vida. E eu quero aqui, né, Gi, fazer um convite especial. Nós estamos com a nossa vivência agendada, o nosso workshop Menina Mulher, onde será uma manhã, onde a gente vai estar, né, entregando ali técnicas terapêuticas para tirar, né, essas mulheres daquele lugar de dor, né? Você é a nossa convidada especial, você que sente esse chamado, eu preciso estar em uma manhã onde eu possa acolher a minha dor, ser escutada num lugar seguro, sem julgamento. Eu e a Gi estaremos lá para te acolher. Né? Faz a sua inscrição, nos chama no link da bio, comenta a live, a gente manda para você ali todo o link de inscrição. O que mais, amiga? Hoje ainda, às 19h45, nós vamos estar na sala de acolhimento totalmente gratuito. Vocês estão cobrando para fazer isso, Cícera? Não, a gente está doando nosso tempo, né, Gi, como missão, como propósito maior do nosso chamado de Sim. conhecimento e transformação na nossa vida, né? Porque a gente sabe que permanecer na dor
é muito dolorido, é muito triste, né? E a pessoa morre a cada dia. Cada dia que passa que você não cuidou da sua ferida, não cuidou da sua dor, é um dia a menos que você deixou de viver uma vida leve e abundante, né? E eu sei o que é isso, Exatamente. porque eu já estive nesse lugar, agi também. E é por isso que a gente não desiste da nossa mensagem, né? Não é mais sobre nós, é sobre o que a gente carrega e que tem o poder de transformar, né? Esses conhecimentos transformam vidas, salvam vidas, né? Exatamente. E Sim. a gente continua, né, Gi? A missão continua. Nós estamos na nossa 30ª e poucas lives, né? Oitava. A mensagem tem sido 38ª 38ª, live hoje! todas. Ê! Todas E é as esse recado. quintas-feiras nós estamos aqui, né? Trazendo uma mensagem, apontando um caminho, direcionando, Sim, pronta para escutar vocês. Então, isso nos torna mais sim, leve, né, Gi? Porque a gente está fazendo a nossa sim, partícula, a nossa sementinha sim. neste mundo. E se tocou aí na sua É, é vida, desse tamaninho, né? Mas a é gente muito, a partícula. reproduz isso. É isso que é Sim, importante, né, amiga? Porque quando a gente oferece essa linha de acolhimento às quintas à noite, a gente está oferecendo um lugar onde a pessoa possa dar voz à dor dela, para que essa dor encontre caminho de cura, né? Então, realmente é uma doação do nosso tempo que a gente faz às quintas à noite. Então, aproveitem esse momento. Inclusive, eu coloquei o link do grupo onde a gente disponibiliza o link dessa linha lá nos meus stories. Então, procura lá. Também tem no para link da bio, né? Procura lá o link para vocês estarem no grupo onde vai ser colocado o link da nossa reunião online hoje à noite, tá? Então, já vamos para palavras finais já, amiga? palavras finais, nosso tempo já estourou, minha amiga. Eu quero trazer aqui uma frase do nosso script, né? Que a gente preparou isso aqui para estar entregando para vocês. Não é da nossa cabeça, é de nós mesmos, né? Os exemplos, sim, que a gente, né, escutou as pacientes, mas a gente trouxe uma mensagem elaborada, né, para fazer sentido para você, né? São bases científicas, a ciência diz isso, a nossa mensagem de identidade no mundo, né, nos traz para este lugar. Então é muito real, é muito sobre nós, né, Gi, sobre a mensagem que a gente Sim, traz com verdade, né? Então, olha só, diz assim, ó, a dor que é silenciada, ela se transforma em peso, mas a dor que ela encontra uma voz, ela se transforma em um caminho de cura. Olha que poder, né? Então pare sim, para ouvir, com certeza. né? Seja você aquela pessoa que vai se acolher, porque o autocuidado é isso, né, Gi? A gente sempre fala sobre o autocuidado. Aquilo que só você pode fazer por você mesmo, né? Deus já deu o dia, já deu mais uma oportunidade de vida, né? E se você está escutando essa mensagem, é porque chegou para você no momento certo. Você precisa agir, né? Sim. Você precisa fazer algo por você. Então, estamos aqui à disposição, qualquer dúvida, pode nos chamar, né? É uma honra poder ajudar. Só nós sabemos o quanto que isso é maravilhoso, né, Gi? Como a gente se sente quando a gente sente que ajudou alguém, né? É algo Sim. libertador, é algo muito lindo, muito poderoso. Então, seguimos à disposição, qualquer coisa me chama no link da bio, comenta a live. Será uma honra tê-las conosco em algum dos nossos encontros. É isso aí. Recado final para você, mulher, que acha que precisa ser forte o tempo todo, que não pode demonstrar que não está bem, que não está feliz, que tem uma tristeza aí profunda, latente. Sai desse lugar, porque não espere a doença te botar prostrada numa cama para você conseguir se manifestar e estar num lugar de vulnerabilidade. Então, entre para os nossos grupos, esteja com a gente onde você possa estar nesse ambiente seguro para se expressar e aprender a se expressar, tá? Então, nosso convite para que você esteja sempre por aqui. E você, preciosa, que esteve ao vivo conosco, muito obrigada pela sua partilha, sempre enriquece aqui o nosso momento e pelo seu tempo de ter estado com a gente. Você que está assistindo na nossa gravação, muito obrigada também por ter
acompanhado aqui toda a nossa live. E semana que vem estaremos aqui novamente, porque nós somos dessas pessoas que estão ligadas no propósito e que não vão desistir, né? Já são, hoje é a 38ª live. E no final do mês, então, temos a nossa vivência e vai ser maravilhoso pra gente abraçar você, receber você com todo aquele acolhimento que a gente adora. Vamos lá, meninas. A vida continua, é bela, linda e preciosa, né? O presente maior que nós temos. Então, valorize, né, o dia de hoje como único, Sim. né? Gratidão, minha amiga, pela sua vida. Que Deus te abençoe. Você também. Ah, que bonitinho o lacinho dentro do coração. O lacinho amarelo. Maravilha. Beijo, meninas. Muito Beijo. obrigada. Até. Gratidão, amiga. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até. Obrigada. Excelente dia a todos.